Olá pessoal, meu nome é Arildo Miguel Crespan. A finalidade deste canal é apresentar as riquezas da nossa fé do Catecismo da Igreja Católica. Gravarei um programa por semana. Espero vocês. Grande abraço. Portanto, os Atos dos Apóstolos é considerado o primeiro livro de história da Igreja. Igreja essa nascente. E porque escrito principalmente por uma testemunha ocular dos fatos e dos efeitos, dos fatos e dos feitos dos apóstolos, que foi São Lucas quem escreveu. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos vendo os Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, que escreveu o seu evangelho, e depois também escreveu os Atos dos Apóstolos. Portanto, os Atos dos Apóstolos, meus amigos e minhas amigas, os Atos dos Apóstolos são o primeiro livro da história da Igreja. Primeiro livro de história da Igreja. Igreja nascente, escrito por uma testemunha ocular dos fatos. Viu e escreveu. São Lucas assistiu todas estas coisas, teve contato com os apóstolos, conversou com eles, conversou com São Pedro, conversou com São Paulo, conversou com a Virgem Maria, certamente longamente, muitos dias, e tudo mais. E narrou tudo isso de maneira precisa e sóbria. Veja que coisa importante, precisa e sóbria. E aí podemos conhecer o rosto da Igreja, do primeiro século, lá do partidor, a sua organização. E por isso é chamado o Evangelho do Espírito Santo. Então aí nós podemos ver, com muita clareza, conhecer um pouco da história dos Evangelhos e também dos Atos dos Apóstolos. Interessante. E estamos começando o nosso estudo agora do Evangelho de São Mateus, que foi o primeiro evangelho escrito a pedido dos apóstolos, que pediram para que Mateus escrevesse, que era mais culto. Já fizemos um estudo do Evangelho de modo geral. Explicamos já como os evangelhos foram escritos e falamos do Evangelho de São Mateus. Falamos rapidamente do Evangelho de São Marcos. E falamos também do Evangelho de São Lucas. E por fim falamos do Evangelho de São João, que foi escrito por volta do ano 100 da era cristã. E igualmente também falamos sobre os Atos dos Apóstolos, mostrando também que os evangelhos são autênticos. A própria crítica racionalista, inimiga da Igreja, lá nos séculos XVIII e XIX, próximo da Revolução Francesa, também no século XX, os inimigos da Igreja confirmaram a realidade histórica autêntica dos evangelhos. E que eles são comprovados cientificamente, não é fraude, não é fantasia, não é invenção de ninguém. Os evangelhos são obras-primas da literatura mundial. Dizem os críticos
e mesmo os inimigos críticos da Igreja, da fé católica. Bem, agora nós queremos começar o estudo do Evangelho de São Mateus. Mateus, o primeiro evangelista, este belíssimo Evangelho de São Mateus. Queremos iniciar o Evangelho de São Mateus, e talvez seja dos 4 evangelhos o evangelho mais elaborado, no sentido de colocar aquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus fez em ordem. Mateus era culto, sabia escrever, por isso que os apóstolos todos pediram para ele escrever. Por quê? Porque São Mateus viveu com Jesus, era apóstolo por 3 anos, e além disso ele era um homem culto, e era culto porque era cobrador de impostos, e era publicano, e tinha certa posição social em Israel. Por isso que ele escreveu os apóstolos, todos os apóstolos certamente pediram a ele: você que sabe ler, você que sabe escrever, você que é culto, deve ter dito São Pedro para ele, escreva para que a gente possa mandar para as outras comunidades que estão pedindo, que estão sugerindo no mundo inteiro aquilo que Jesus fez. E vocês testemunharam, estavam presentes. E Mateus ensinou para nós aqui do nosso tempo, e foi o que São Mateus fez. E ele escreveu o evangelho dele em hebraico, na língua que Jesus falou, hebraico. E depois, este evangelho, ele foi traduzido para o grego. Original hebraico traduzido para o grego. E hoje existem aí, pelo mundo, pelo menos aí 5.000 cópias do Evangelho de São Mateus. Em grego, desde lá do 1º século, do 2º século, que estão espalhados em todas as bibliotecas públicas do mundo inteiro. Veja a importância de Mateus, o Evangelho de São Mateus. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, vos ofereço por meu sangue e alma divindade, do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.